pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta, agora na semana 2. Nessa aula nós vamos falar sobre propriedades dos materiais. E eu não vim sozinha, o Dicão veio comigo. Mas antes da gente ir para a nossa aula, como de costume, se inscreva aqui no canal da Escola Online, segue a gente lá no nosso Instagram, é lá que nós postamos todas as novidades que o Escola Online traz aqui para vocês. Dicão tá aí, ó, doido para falar de quem? Da redação. Então, é a nossa novidade do momento. Então, toda quarta-feira, junto com a professora Daiane, nós temos a live da redação online. Conto aí com a presença de vocês, tá joia? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Pessoal, na aula da semana passada, nós vimos os estados físicos da matéria. Nós vimos os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e também nós vimos algumas particularidades, como mudança de estado físico e curvas de aquecimento, né? Agora, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos estudar as propriedades da matéria. Independente, né, do estado físico em que a matéria se encontra, vão ter características que vão nos ajudar, né, a caracterizar uma substância. E algumas dessas características vão ser possíveis com que nós diferenciemos uma substância de outra, certo? E aí, pessoal, a essas características nós denominamos propriedades da matéria, né? Dicão tá aí, ó, fazendo experimento, tá aí todo químico, né, gente, de jaleco, e ele vai aqui nos ajudar a mostrar que, na verdade, as propriedades da matéria, elas são divididas em 2 grupos. Aquele grupo que são de propriedades gerais. Propriedades gerais da matéria, gente, são aquelas propriedades que toda a matéria vai possuir. E em função dessas propriedades, não é possível a gente diferenciar um material do outro. Exemplo de algumas dessas propriedades gerais. Toda a matéria possui massa. Toda matéria ocupa um volume, né? Ocupa um lugar no espaço, que é o volume. Toda matéria tem a propriedade geral de impenetrabilidade, de divisibilidade, dentre outras propriedades também são consideradas gerais. Não recorda desse conteúdo? Então, que é um conteúdo, né, do ensino fundamental, corre lá na playlist de Química Online, que tem uma aula específica falando de todas essas propriedades gerais da matéria, tá bom? O link vai estar aqui na descrição do canal para você dar uma conferida lá nessa aula teórica que está bem completinha. Já, pessoal, as propriedades específicas da matéria são propriedades que vão nos ajudar a identificar e diferenciar uma substância. Dentro de propriedades específicas, nós temos as propriedades específicas organolépticas, as químicas, físicas e funcionais. As propriedades químicas organolépticas são aquelas propriedades que a gente vai conseguir diferenciar um material do outro usando os nossos sentidos. Por exemplo, o tato, a visão, o olfato, paladar e até mesmo a audição, tá bom? Então, por exemplo, nós conseguimos diferenciar apenas visualizar, né, um copo que tenha água e um copo que tenha, por exemplo, óleo, né? Pela cor, né, a água, ela vai ter, não vai ter cor, na verdade, né, vai ser transparente, e o óleo vai ter aquela tonalidade, o óleo de soja, aquela tonalidade amarela. Então, a gente consegue, apenas pela nossa visão, conseguir diferenciar a cor da substância, né? Então, é uma propriedade organoléptica, cor, sabor, né? Textura, dentre outras características organolépticas. Também, gente, quer ter mais detalhe? Tá aqui também na aula que tá na descrição desse vídeo. Algumas propriedades químicas são propriedades que vão estar relacionadas diretamente com as transformações químicas com que uma substância é capaz
de acontecer, de transformar. Por exemplo, algumas substâncias elas têm características de ser combustíveis, né? O que são substâncias combustíveis? São aquelas substâncias que, em contato com o oxigênio, vão sofrer o processo de combustão e liberando energia. Outras substâncias, elas são corrosivas, outras explosivas, né? Então, são propriedades que estão ali diretamente ligadas às transformações químicas. Já as propriedades físicas, pessoal, são propriedades, né, que a matéria ela vai possuir e que não são dependentes de transformação química, tá bom? Exemplos de propriedades físicas: temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade, dentre outras tantas propriedades físicas, tá bom? E por último, que também é uma propriedade específica, são as propriedades funcionais, que de acordo com características de determinadas substâncias, elas são agrupadas por essa característica semelhante em grupos, que são chamados funções. Por exemplo, aqui no primeiro ano, né, no fim do conteúdo do ano letivo do primeiro ano, estuda-se as funções inorgânicas, ácido, base, sais, óxidos, ok? Por que elas são substâncias que são assim classificadas? Porque elas têm características que vão ser possível ser agrupadas num mesmo grupo funcional, numa mesma função. Por exemplo, toda substância ácida vai ser aquela substância, segundo a teoria de Arrhenius, que quando em contato com a água vai sofrer o processo de ionização e liberar H+. Então, toda substância que ocorre isso é uma substância que tem uma característica em comum, a característica de se ionizar. Então, pelo fato dela se ionizar, ela é classificada como ácido. Certinho, pessoal? Então, novamente, quer ver aqui esse conteúdo de forma mais detalhada? O link está aqui na descrição, tá bem? E aí, gente, algumas das propriedades físicas da matéria, elas são de extrema importância a gente estudar. Nós começamos a trabalhar com elas na aula da semana passada, onde nós vimos a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. E aqui agora a gente vai ver outras duas, que vai ser a densidade e a solubilidade. Definição de densidade. Densidade é o quociente entre massa de um corpo e o volume que ele ocupa. Matematicamente, nós definimos que densidade é igual a massa sobre volume. Então, pessoal, novamente falando, densidade é uma propriedade específica física, ok? E aqui nós temos um sistema onde tem água e óleo. A densidade da água, né? Vou colocar aqui, ó, densidade da água é muito importante e nós temos que saber. Então, é 1 grama por centímetro cúbico, ok? Ou 1 grama por ml. Lembrando que, eu vou até colocar aqui, ó, centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, ok? E por que eu tô falando isso, gente? É um valor que nós precisamos sempre saber, que a temperatura, na temperatura de 25 graus Celsius, a densidade da água será 1 grama por centímetro cúbico. Professora, por que você está falando que a gente tem que saber? Porque tem que saber. Igual eu falei com vocês na aula da semana passada que é necessário saber a temperatura de fusão e de ebulição da água, né? Temperatura de fusão 0 graus Celsius, temperatura de ebulição 100 graus Celsius, a densidade da água também é uma informação que a gente precisa memorizar. Professora, novamente, por quê? Porque a água, gente, é a substância mais importante que nós trabalhamos. De todas as substâncias que existem, a água é mais importante. Primeiro, biologicamente falando, sem a água não existe vida, não é mesmo? E outra, em situações, né, diversas, sempre a água vai ser considerado o solvente universal. Então, aqui na química, as informações que são referentes à água, nós precisamos saber, tá bom? Então, além da temperatura de fusão de ebulição, guarda essa outra informação. Também precisamos guardar o valor da densidade da água, certo?
E aqui, gente, considerando que seja um óleo de soja, a densidade do óleo aqui, ó, é 0,8, ok? 0,8 gramas por centímetro cúbico. Essas duas substâncias, elas não se misturam. Quando a gente vê aqui o sistema, ó, a água está na parte de baixo e o óleo na parte superior. Por quê? Sempre vai acontecer dessa forma. Sempre que você pegar água e óleo, a água sempre estará embaixo, independente da quantidade que você pegue, a água vai estar na parte inferior e o óleo na parte superior. Isso porque, pessoal, toda substância que apresentar maior densidade, ela sempre ficará na parte inferior. Água, densidade 1, óleo, densidade 0,8. Densidade da água maior, então por isso ela ficou na parte inferior. A substância de menor densidade sempre vai ficar na parte superior, ou seja, vai flutuar, ok? É o caso aqui do óleo. E aí, gente, avaliando esse sistema, ó, nós temos aqui 6 líquidos que estão aqui, né? A gente consegue observar devido à cor diferente. Então, o que a gente pode afirmar em relação à densidade desses diferentes líquidos aqui, do líquido A ao F? Segundo essa definição aqui, né, quanto maior for a densidade, mais na parte inferior vai estar o líquido. Então, a gente pode considerar aqui, ó, que a densidade, né, do líquido F é a maior de todas. E a densidade do líquido A é a menor densidade dentre as demais substâncias líquidas aqui do sistema. Certinho? E aí, pessoal, olha aqui, vamos fazer um momento de reflexão. Nós temos aqui, ó, 3 líquidos, líquido 1, líquido 2, líquido 3. O que nós podemos afirmar em relação à densidade desses líquidos, sabendo que a bolinha vermelha dos 3 sistemas aqui é a mesma bolinha e ela apresenta a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O material da bolinha apresenta essa densidade. Então, pessoal, olha aqui. Se a bolinha nessa situação ela está no sistema flutuando, isso implica que a densidade dela é menor do que a densidade do líquido. Então, o que a gente pode afirmar em relação à densidade desse líquido? Que possui densidade maior que 1 grama por centímetro cúbico. Nessa situação aqui, a bolinha não flutuou e nem afundou, ela ficou no meio do caminho. O que a gente pode, né, afirmar que então a densidade da bolinha é igual à densidade do líquido, que é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Já nessa situação que a bolinha ela afundou, é porque a densidade dela é superior à do líquido. Então, a gente pode afirmar aqui que a densidade é menor que 1 grama por centímetro cúbico. Tranquilo, pessoal? Então, essas são aí informações teóricas sobre densidade. E, claro, é muito importante e necessário saber calcular essa densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. E continuando, para a gente aqui trabalhar com outra propriedade específica, é a solubilidade. E aí eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Por quê? Quando nós estamos falando de solubilidade, 3 informações são muito importantes. E essas informações estão até na definição, né, de solubilidade. O que é solubilidade? É a massa máxima de um certo soluto capaz de se dissolver numa massa dissolvente a uma determinada temperatura. Então, pessoal, toda vez que nós estamos falando que ocorre uma solubilização, nós temos uma substância que está sendo solubilizada e a outra substância que vai promover a solubilização. Então, é muito importante que nós saibamos, né, definir o que é soluto e o que é solvente. O soluto, pessoal, é a substância que vai ser dissolvida. E o solvente é aquela substância que promove a solubilização. Então, o soluto irá solubilizar e o solvente promove a solubilização. Ok? E outro fator muito importante, pessoal, o solvente sempre será aquela substância que estará em maior quantidade, proporção, e o soluto aquela substância que estará em menor proporção. Outra característica muito importante é
em relação a como essa informação de solubilidade, como que nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar ela de 3 formas: por meio de gráfico, por meio de tabela ou essa informação realmente escrita na forma teórica. Bom, na forma teórica, pessoal, é a forma mais fácil que a gente vai encontrar, né? Então, olha aqui, na forma teórica, por exemplo, como nós podemos interpretar? Olha aqui, a quantidade máxima de cloreto de potássio que se dissolve em 100 ml de água a temperatura ambiente de 20 graus Celsius é 34 gramas. Então, nessa situação está falando que o soluto KCl, 34 gramas desse soluto, se solubiliza em água. Que quantidade? 100 ml de água. Lembrando que, pelo fato da densidade ser igual a 1 grama por ml, ou como eu falei, 1 grama por centímetro cúbico, 100 gramas de água é a mesma coisa de 100 ml de água. Ok, pessoal? Em função aqui, ó, da densidade. Certinho? E aí, então, quando tem aí essa informação literal, ela é a mais tranquila de ser interpretada. E quando está num gráfico, professor, é a mesma coisa. Você tem que interpretar a informação de um gráfico. Todo gráfico tem aqui, né, nessa situação, o eixo Y, que está aqui nos fornecendo coeficientes de solubilidade. Solubilidade ou coeficiente de solubilidade é a mesma coisa. E aqui está nos informando a quantidade. O que esse coeficiente de solubilidade aqui no eixo Y nos informa? Vai ser a quantidade em gramas de soluto para cada 100 gramas de água. E aqui a temperatura. Nesse gráfico aqui, gente, tem informação de 4 substâncias diferentes. Ó, nós temos 4 curvas diferentes. Então, pessoal, se eu peço para vocês encontrarem, né, qual é a solubilidade do KNO3, que é o nitrato de potássio, na temperatura de 40 graus Celsius. Então, para a gente retirar essa informação do gráfico, então, nessa temperatura aqui, ó, no eixo X é a temperatura. Então, em 40 graus Celsius, qual que é a solubilidade? Qual que é o coeficiente de solubilidade? Então, vamos considerar que aqui, ó, tá no meio do caminho de 80 e 100, então 90. Então, o coeficiente de solubilidade, ou também que nós podemos chamar de solubilidade, é igual a 90 gramas de KNO3 para cada 100 gramas de água, na temperatura de 40 graus Celsius, ok? Então, é dessa forma que nós tiramos aqui a informação do gráfico. Na tabela ainda é mais simples, né, pessoal? Na tabela nós temos aqui temperatura e a solubilidade em diferentes temperaturas, por exemplo, aqui de 2 substâncias, né? Então, nessa coluna aqui está o valor de solubilidade do KCl e nessa aqui coluna está do carbonato de lítio, ok? E aí, gente, nós não podemos sempre falar que com o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Olha aqui, para essa substância KCl, a gente observa com o aumento da temperatura, o valor da solubilidade está aumentando, ou seja, quanto maior for a temperatura, mais soluto a gente consegue solubilizar numa mesma quantidade de solvente. Já, olha aqui o comportamento do carbonato de lítio. Com o aumento da temperatura, a solubilidade diminui, tá bom? Então, não existe uma regra. Cada substância tem um comportamento de solubilidade. E aí, para a gente complementar isso, vamos aqui a algumas situações. Primeira situação, estou considerando meu sistema aqui todo na temperatura de 20 graus Celsius. Eu peguei aqui 12 gramas de KCl e 100 gramas de água, ok? E aí eu misturei as duas situações. E aí eu misturei essas duas substâncias, uma o soluto e o outro o solvente, obtendo assim uma solução. Pergunto para vocês, todo o meu soluto foi possível solubilizar? Como que nós vamos responder isso? Por meio da solubilidade. O que é solubilidade? É a massa máxima que é possível solubilizar numa dada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então, qual temperatura que nós estamos aqui falando? 20 graus Celsius. Qual que é o soluto? KCl. Então, a gente tem aqui, ó, KCl
na temperatura de 20 graus Celsius, é possível, né, a massa máxima que é possível ser solubilizada é 34 gramas. Como aqui são 12 gramas, então sim, essas 12 gramas vai ser sim possível ser solubilizada em 100 gramas. Como é uma quantidade menor do que a massa máxima, essa solução aqui nós classificamos como insaturada. Agora uma segunda situação, mesma temperatura, agora eu peguei uma quantidade superior de soluto, mas é o mesmo soluto com a mesma quantidade aqui de solvente. Pergunto para vocês, gente, eu vou conseguir solubilizar 34 gramas em 100 gramas de água? Vou sim, porque é a massa máxima, é o valor de solubilidade para essa substância. Então, eu consigo sim solubilizar todas essas 34 gramas em 100 gramas de água. E essa solução nós classificamos como solução saturada, certinho? Agora, uma quarta situação, pessoal. Continuo tendo o mesmo solvente, na mesma temperatura e a mesma quantidade de solvente. O mesmo soluto, só que agora eu peguei 36 gramas. Eu consigo solubilizar 36 gramas em 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius? Olha aqui, pessoal, eu consigo solubilizar uma massa máxima de 34 gramas. Então, não. Eu consigo solubilizar 34 gramas, mas 2 gramas aqui não é possível solubilizar. E a essa substância, nós vamos classificar como esse sistema, nós classificamos como solução saturada, porque aqui, né, a solução ela está saturada, ela solubilizou a quantidade máxima possível, que foi 34 gramas, mas 2 gramas não solubilizou, é o que nós chamamos de corpo de fundo. Só que se eu pegar essa solução aqui e aquecer ela, então esse triângulo aqui, gente, representa aquecimento. Aí eu fui para uma outra situação, agora o meu sistema foi para 30 graus Celsius. Quando eu mudo de temperatura, gente, olha aqui, mudei a temperatura, a minha solubilidade também muda, foi para 37, apesar que eu quase tampei aqui o número, né, gente? Mas a solubilidade nessa temperatura é de 37 gramas. Então, é o mesmo sistema inicial, né? Eu tenho 36 gramas. Na temperatura de 30 graus Celsius, foi possível solubilizar tudo, né? Eu aqueci o sistema e solubilizou. E nessa situação, poderia ter solubilizado até 37. Como só tem 36, eu posso classificar essa solução aqui como insaturada. Agora, numa situação especial, pessoal, eu pego essa solução e diminuo a temperatura lentamente e sem nenhuma perturbação externa para a temperatura de 20 graus Celsius. Então, aqui é um resfriamento muito lento, tá bom? Muito lento e controlado. E aí, eu continuo tendo aqui, gente, 100 gramas de água. Só que agora eu consegui ter 36 gramas do soluto completamente solubilizado na temperatura de 20 graus Celsius. Nessa substância, nós podemos denominar, classificá-la como solução supersaturada, né? A minha anotação ali tampou, mas agora eu tiro, que é uma solução supersaturada. Quando nós podemos considerar uma solução supersaturada? É quando nós temos uma quantidade de soluto superior ao valor de solubilidade. E essa solução supersaturada só é possível obter ela por meio de uma situação especial, onde a gente primeiro solubiliza, né, todo aquele soluto em outra temperatura e depois, né, a gente chega na temperatura na qual a gente deseja, mas com um sistema completamente controlado e no caso aqui, né, que foi um resfriamento aí bem lento. Certinho, pessoal? Então, nós vimos além, né, dessa propriedade específica solubilidade, nós vimos também um pouquinho de soluções, né, como classificá-las de acordo com a quantidade de soluto solubilizada. Certinho? Vamos então para as atividades dessa semana do PET. Atividade 1. Considere os materiais: álcool, gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Relacione uma propriedade específica que seja comum a todos eles. Bom, aí você fala assim:
álcool, gasolina, óleo diesel, gás de cozinha. Eu vi algumas respostas na internet bem erradas, tá? Tomem cuidado. Uma propriedade, né, uma proposta de resposta que eu tenho aqui para vocês, né, para relacionar a propriedade específica que seja comum a todos eles, é a propriedade específica deles, uma propriedade específica química. Todas essas substâncias têm a característica de serem combustíveis, ou seja, essa substância ela é capaz de reagir, né, com gás, oxigênio e liberar uma grande quantidade de energia. Claro, né, que cada substância ela tem aí uma liberação diferente de energia, né? Mas todas são substâncias que são combustíveis, são substâncias que promovem aí uma reação de combustão, ok? E aí tá pedindo para a gente indicar propriedades específicas que podem ser utilizadas para diferenciá-las. Então, pessoal, quando nós estamos falando de propriedades para diferenciar, as mais usadas, né? Que a gente usa são as propriedades específicas físicas. E aí, algumas dessas propriedades as mais importantes, né? Que mais em laboratório a gente utiliza, vão ser a temperatura de fusão, a ebulição, a solubilidade e a densidade. Certinho? Vamos aqui para a atividade 2. A água, o solvente mais abundante da Terra, por isso que eu falei com vocês, água é extremamente importante. Ela é essencial à vida no planeta. Mais de 60% do corpo humano é formado por esse líquido. Um dos modos possíveis de reposição da água perdida pelo organismo é a ingestão de sucos e refrescos, tais como limonada, compostos de água, açúcar, que tem a presença de glicose, limão e, opcionalmente, gelo. Um estudante observou que uma limonada fica mais doce quando o açúcar é dissolvido na água antes de se adicionar o gelo. Isso acontece por quê? Gente, olha aqui. O gelo, se você colocar gelo no sistema, o que vai acontecer? Acontece uma diminuição da temperatura. Então, o que isso nos indica, essa informação aqui? O estudante observou que uma limonada fica mais doce quando o açúcar é dissolvido na água antes de adicionar gelo. Se fica mais doce, significa que é possível solubilizar mais açúcar sem o gelo. Ou seja, por que isso ocorre? Porque quando se diminui a temperatura, né, ali daquela limonada, a diminuição da temperatura também diminui a solubilidade da glicose, do açúcar. E aí, consequentemente, a limonada fica menos doce. Então, ele viu que ele conseguiu, né, quimicamente explicando isso ocorre porque com a diminuição da temperatura, diminui a solubilidade da glicose. Certinho? Todo mundo compreendeu aí? Vamos lá, atividade 3. Considere a tabela. Então, é uma tabela que tem aqui 4 materiais diferentes e os valores da densidade, né? Inclusive, algumas substâncias aqui, por exemplo, bambu, dependendo, né, de qual bambu seja, se é um bambu, né, se tá verde, se tá seco, né, a densidade dele pode variar, variando no intervalo de 0,31 a 0,40. O mesmo que a gente pode observar em relação ao osso, né? Se é um osso de uma ave, de um réptil, de um humano, então essa densidade ela também pode variar, tá bom? Ao adicionar a água pura à temperatura ambiente, pedaços de cada um desses materiais, observa-se flutuação apenas de... Então, gente, isso é aquela propriedade de densidade que nós vimos, né? Quem possui maior densidade afunda, quem possui menor densidade flutua. Só que aqui, o que a gente precisa saber? Densidade da água foi o que eu falei com vocês. O exercício não é obrigado a te informar a densidade da água. E nesse caso, vocês precisam saber que a água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Então, pessoal, qual vai ser o material que vai flutuar na água? Aquele material que possui densidade menor que a água.
nesse caso, bambu e carvão. As outras substâncias, né, alumínio e osso, possuem densidade superior a 1, logo vão afundar. Então, resposta, letra D. Bem tranquilo, né? Atividade 4. 4 tubos contêm 20 mililitros, né, ml, de água cada um. Coloca-se nesses tubos dicromato de potássio, que tá aqui, ó, a fórmula K2Cr2O7, nas seguintes quantidades. Então, todos aqui têm a mesma quantidade de solvente, né, 20 ml. E a cada tubo colocou 1 grama, né, de cromato de potássio no tubo B3, no tubo C5 e no tubo D7. E aí a informação, olha aqui, que a solubilidade desse sal, né, na temperatura de 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas a cada 100 ml de água. Após a agitação, em qual dos tubos coexistem nessa temperatura solução saturada, aspecto homogêneo, e fase sólida, ou seja, solução saturada com corpo de fundo? Então, pessoal, deu aqui a informação que nós temos que 12,5 gramas de K2Cr2O7 se solubiliza em 100 ml de água. Só que o nosso experimento aqui não foi feito com 100 ml de água, foi feito com 20 ml de água. Então, qual que é a quantidade máxima que consegue solubilizar em 20 ml de água? É proporcional, tá bom? Então, vamos aqui fazer uma regrinha simples. É uma regra de 3 simples aqui, né? X é igual a 12,5 vezes 20 dividido por 100. Então, aqui, né? 5, 1. Então, 2,5 gramas de K2Cr2O7. Então, gente, qual é a quantidade máxima que a gente consegue solubilizar do dicromato de potássio em 20 ml de água? A quantidade máxima que a gente consegue observar solubilizar é 2,5 gramas. Então, nessa situação, tanto no tubo B, C quanto no D, tem quantidade superior a essa de soluto. Então, gente, nesses sistemas, né, nesse tubo B, C e D vão coexistir solução saturada e uma parte que não solubilizou. Aí você me pergunta, Simone, tem como eu saber a quantidade que não solubilizou? Tem sim, porque se 2,5 solubiliza, nessa situação aqui, ó, não vai solubilizar meio grama. No tubo C não vai solubilizar 2,5 gramas e no tubo D aqui não vai solubilizar 4,5 gramas, ok? Então, ó, no tubo B vai ser uma maior quantidade de fase sólida aí. Certinho, pessoal? Vamos então para a nossa última atividade. Vamos lá. Um cliente forneceu 40 gramas de ouro para um ourives fazer uma pulseira com uma liga cuja massa fosse 80% de ouro e 20% de cobre. Ao receber a pulseira, o cliente mediu seu volume e encontrou 3,5 centímetros cúbicos. O ourives foi honesto ou não? Justifique sua resposta por intermédio de cálculos. Dados. Então, aqui, ó, informação, densidade do ouro e densidade do cobre. Então, pessoal, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, tá aqui, inicialmente, nós temos, então, 40 gramas de ouro. 40 gramas de ouro, gente, que a pessoa, o cliente quer, né, a pulseira, 40 gramas de ouro, ele quer que corresponde a 80% da massa. E os outros 20%, né, da massa, ele quer que seja cobre. Então, qual que vai ser a massa aqui de cobre que a gente vai encontrar? Então, fazendo uma regrinha de 3 simples aqui, né? 40 vezes 20 dividido por 80, então aqui 2, 1, a gente encontra aqui 10 gramas. De quê? De cobre. Então, pessoal, a pulseira vai ter quais massas? Então, massa de ouro vai ser 40 gramas
e a massa de cobre 10 gramas, certinho? E aí, pessoal, como nós temos a massa de cada um desses materiais e nós também, o exercício forneceu para a gente a densidade de cada um desses materiais, é possível, né, ver separadamente o volume que cada um desses material vai ocupar e o volume total da pulseira vai ser o volume dessas duas substâncias calculadas de forma separada. Então, vamos lá, ó, para o ouro, nós sabemos, né, que densidade é igual a massa sobre volume. Como nós estamos querendo determinar aqui o volume, vamos aqui multiplicar, né? Trocar aqui, o volume será massa sobre densidade. No caso aqui do ouro, a gente sabe que a massa é de 40 gramas e a densidade do ouro nos forneceu aqui no exercício, né? É 20 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui, ó, 2, a gente consegue encontrar 2 centímetros cúbicos. Isso aqui, gente, é do ouro, ok? E para o cobre, mesmo raciocínio, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Como nós estamos querendo encontrar o volume, é a massa sobre densidade. A massa do cobre é 10 gramas, né? Que deve ter para a pulseira ter, né? Exatamente a composição que o cliente quer, dividido pela densidade do cobre. Tá aqui, ó, 10 gramas por centímetro cúbico. E aí, quando faz o cálculo, né? 10 por 10 é 1 centímetro cúbico. Então, gente, se esse ourives, ele for honesto, qual que tem que ser o volume final? O volume, né, total da pulseira tem que ser igual ao volume de ouro mais volume do cobre, que deveria ser 3 centímetros cúbicos. Então, não foi isso que o cliente encontrou. Logo, o ourives, ele não foi honesto. Ok? E aí, nesse momento, nós finalizamos a nossa última atividade dessa semana. Se gostou, deixa o like. Se surgiu alguma dúvida, deixa aqui no comentário, tá bom? Não se esqueça de nos seguir aí no nosso Instagram, que é lá onde nós temos todas as informações, e se inscreva aqui no canal da Escola Online. Para fechar com chave de ouro essa aula, vamos aqui falar do nosso próximo projeto que tá vindo aí. Vamos vir com o projeto Eu Não Erro Mais, que serão aulas, né, pautadas no TRI, né, do Enem, e nós vamos aqui ajudá-los a arrasar no Enem. Serão aulas ao vivo de todas as disciplinas e aí a gente aguarda vocês. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima semana.